Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje é sobre imagens puras, imagens impuras, a influência das imagens na pessoa, na nossa alma, no nosso corpo. Vou começar contando para vocês uma história que aconteceu há 200 anos atrás, na cidade de Pressburg. Hoje vamos chamar isso de Hungria, eu não sei, não quero arriscar os mapas da Europa 200 anos atrás. Eslováquia, não sei, aquela região, vamos chamar isso de Hungria, porque aqueles eram judeus húngaros que moravam lá, e uma mulher loira de olhos azuis, um marido loiro de olhos azuis, e eles tiveram um filho. O filho nasceu 100% escuro, afrodescendente. O marido imaginou que a mulher traiu ele. E a mulher argumentou que, desculpa, no nosso país não tem afrodescendentes. E não tem. A gente daqui para a África é uma viagem que a gente nunca vai conseguir fazer. Uma viagem muito longa. Eu não teria com quem, mesmo que Deus me livre. Não tem como suspeitar, porque não existe essa pessoa aqui. E os dois foram para o rabino e o marido argumentou, mostraram a criança. O marido falou: olha, desculpa, né, eu amo a minha esposa, mas uma coisa dessas no judaísmo não se faz. E a esposa argumentou que mesmo se Deus me livre quisesse suspeitar dela, teria que ter pelo menos uma pessoa, um afrodescendente morando em Pressburg, ou no país inteiro. E de verdade que não tinha. E o rabino sabia que não tinha, o marido sabia que não tinha, a mulher sabia que não tinha. E era uma incógnita, como a criança nasceu um afrodescendente, sem que nem o pai nem a mãe, eles eram judeus húngaros que eles até se pareciam com os próprios húngaros, e tantas centenas de anos que eles viviam na Hungria. Então o rabino falou: olha, eu tenho que ver o seu quarto de dormir, eu tenho que te fazer uma visita na sua casa e ver a sua decoração. E ele foi para a casa deles, entra no quarto de dormir. No quarto de dormir tem um quadro muito lindo, decoração muito linda. É um quadro de um escravo da época antiga, aquele escravo que era um escravo africano, todo musculoso, os pintores de tinta óleo, pintores antigos, eles davam muito ênfase à figura, até o ponto que se você tivesse uma fotografia daquela pessoa e o desenho iria dar muito mais realce do que a própria foto. E lá realmente o pintor, ele pintou um escravo africano com toda aquela musculatura, com toda aquela força, com toda aquela aparência, carregando não sei que quantidade de coisas que uma pessoa normal não conseguiria carregar. É uma coisa muito linda, assim, matéria de arte antiga. O quadro era muito lindo, muito caro, tudo, mas o rabino falou: o problema está aí, que na hora que ela vê esse desenho, é um desenho impressionante. Então ela vai dormir pensando nisso. Então na hora que ela engravidou, ela estava pensando nesse desenho. Esse desenho impressionou ela. Então ela engravidou de um menino exatamente como a figura que estava no quadro. Uma história real aconteceu na cidade de Pressburg. Como o rabino sabia, porque na Gemara, em Sanedrin, eu não me lembro, desculpa, não, é Avodah Zarah, eu me lembro que eu li essa Gemara, mas eu acho que era Masechet Avodah Zarah. A Gemara nos conta que estava precisando de uma vaca vermelha para fazer purificação de pessoas que tocaram num cadáver, num túmulo, pessoas que estavam dentro da casa onde alguém faleceu. Precisaria de uma vaca vermelha na época do Bet HaMikdash,
e se fazia uma shritá, se fazia o abate dessa vaca vermelha, depois se fazia uma fogueira com uma árvore de Eres provavelmente um cedro do Líbano, Etz Ezov, que é a menor árvore que ainda é considerado árvore, e se fazia uma fogueira com essa vaca, com essas árvores, se colocava lá um tolat shane, e depois do pozinho de tudo que foi queimado lá, a vaca vermelha com o Eres, o Ezov e o tolat shane, se colocava esse pozinho numa água de fonte e se jogava, o Cohen fazia isso, jogava esse pozinho com essa água de fonte 2 vezes em uma semana, purificava a pessoa de pureza de mortos. Se não fosse isso, uma pessoa que participou de um enterro, enterrou o morto, ele não poderia entrar no Bet HaMikdash. Então, chegou uma hora que terminou esse pozinho, durava muito tempo, tiveram 9 vacas vermelhas dessas, em uma história de 2.300 anos de Bet HaMikdash, assim desde o Mishkan, depois o primeiro Bet HaMikdash, depois o segundo. Quer dizer, para 2.300 anos foi o suficiente 9 vacas dessas. Só que da 8ª para a 9ª estava faltando uma, e os sábios de Israel falaram agora para esperar uma vaca dessas nascer sozinha, vai demorar muito tempo. Então eles foram para uma fazenda do Dama Benetina, se chamava o Goi de uma pessoa, não era judeu, morava em Ashkelon, e eles era um rebanho que as vacas já tinham essa propensão para nascer com manchas vermelhas, e os nossos sábios, eles adquiriram uma tinta que era uma tinta vermelha. Eu não sei assim a fonte daquela tinta, do que eles fizeram ela, mas era uma tinta vermelha que era impressionante, e pediram para o Dama Benetina para ele colocar o boi em cima da vaca, e eles colocaram na frente da vaca, colocaram essa tinta vermelha impressionante, e a vaca ficou olhando para essa tinta, ela ficou muito impressionada, e enquanto isso o boi estava em cima dela, e a vaca engravidou de uma vaca vermelha, 100% vermelha, que não tinha nem 2 fios de outra cor a não ser vermelho. Daí o rabino, que ele tinha estudado essa Gemara, ele falou, olha, o único jeito da criança nascer totalmente afrodescendente é se a mulher tivesse pensado nisso, porque da mesma maneira que a vaca pensou nessa tinta vermelha e a vaquinha, a bezerrinha nasceu vermelha, então essa mulher pensou no afrodescendente, a criança nasceu afrodescendente, com essa aparência. E aí o rabino concluiu disso que ela teria que ter uma fonte de onde ela viu isso, e isso teria que ser bem próximo para ela ainda estar pensando nisso na hora que ela fosse dormir, na hora que ela fosse se relacionar com o marido, deveria ser bem próximo à hora que eles iriam dormir. E aí ele teve essa ideia de ir verificar a decoração da casa dela. Então a gente vê que pela Torá existe uma influência material, até material, vamos começar de baixo para cima, até material, entre o que a gente vê e o que acontece na prática na nossa vida. Ou seja, dar um exemplo para vocês, tinha o Rabbi Yochanan, é mais um exemplo na Gemara, esse Masechet Brachot. Eu li lá pessoalmente também Masechet Brachot. Então, o Rabbi Yochanan, ele era uma pessoa que ele tinha uma beleza fenomenal, mas fora do comum de verdade. E ele resolveu compartilhar com todo mundo. Ele falou, todo mundo me vê, fala que eu sou Miss Universo. Ele queria compartilhar, ele queria que não só ele fosse tão bonito assim, que todas as crianças que nascessem
tivessem essa beleza que ele tem. E ele sentou na porta do mikveh. E as mulheres que entravam para ir para o mikveh, elas viam ele e não tinha como esquecer dele. Quer dizer, de noite elas iam dormir com o marido, elas ainda estavam pensando nele. E aí as crianças nasciam lindos e maravilhosos. E agora se faz a pergunta, peraí, mas Deus me livre, será que a mulher pode se relacionar ao marido pensando no Rabi Yochanan? Então, com certeza, ela não pensou no Rabi Yochanan nesse instante, porque com certeza ela não pensaria. E aí a gente vai para a mulher que dormiu com o marido que tinha visto o quadro do escravo africano, que ela com certeza não estava junto com o marido, pensando, imaginando que ela está com aquela figura do quadro. E com certeza a mulher que viu o Rabi Yochanan não estava com o marido, imaginando que o marido fosse o Rabi Yochanan. Com certeza que não, que as mulheres judias, elas têm pudor por natureza. Então isso é a prova de que o que a gente viu, mesmo que a gente não está pensando na hora, mas materialmente por trás dos bastidores, no nosso subconsciente, aquela imagem se encontra. Por isso que pela Halachá não teria problema do Rabi Yochanan ficar na porta do mikveh. O problema seria só em relação a ele próprio, em relação a ele não. Perguntaram para ele se ele não tem medo de Atzerore, dele ter algum pensamento errado. E ele falou que, graças a Deus, para ele, as mulheres se parecem com gansos brancos. Quer dizer, ele não tinha essa má inclinação, maus pensamentos na hora que ele via elas. Então, essa era a única pergunta. Não tinha pergunta em relação a elas verem eles e depois se relacionarem ao marido. Porque, com certeza, elas não imaginariam que elas estão se relacionando com o Rabi Yochanan, mas a imagem fica no subconsciente. Mesmo que a mulher está pensando no marido, mas sendo que ela se impressionou daquela imagem, então a criança nasce com aquela tendência de ser uma criança muito bonita, no caso do Rabi Yochanan, ou de acordo com o que ela olha, se esse casal está fazendo uma viagem na China, ou em algum país que as pessoas têm uma característica regional diferente, tipo os olhos mais puxados, ou a cor mais, uma cor diferente. Então, com certeza, as pessoas que convivem naquele lugar, eles acabam tendo crianças com essa aparência, e isso justifica porque os judeus da própria Hungria, eles se pareciam com os húngaros, e os judeus dos países árabes têm uma aparência árabe. Essa é a justificativa, porque a gente é a mesma tribo. A tribo que tem hoje, tribo de Eudá e Benjamim, Cohen, Levi, tem 10 tribos perdidas que em breve, quando o Mashiach chegar, elas vão voltar. Mas essas tribos que a gente tem hoje, originalmente eles tinham todas a mesma aparência. Eles eram uma tribo raça pura. E na hora que esse judeu, você pega um Cohen de um país árabe, um Cohen de origem síria, e um Cohen de origem húngara, o Cohen húngaro vai ser loiro de olhos azuis, o Cohen sírio ele vai ser moreno com um narizinho da Síria, marca registrada. Então, marca registrada aos cílios do nariz, toda a gente conhece, a gente sabe o que é isso. Então, não vou entrar, mas os genes da Síria são muito fortes, então as crianças também nascem com o narizinho assim, e com cílios grandes, né? Mas minha filha também nasceu assim. Eu falei para ela, isso é nariz de rico, isso tem que dar graças a Deus ter um narizinho assim. Mas o fato do judeu ter adquirido um narizinho de sírio e cílios de sírio, ou o judeu da Hungria ter adquirido olhos azuis de húngaro e cabelo loiro de húngaro, isso é porque eles conviveram com o povo desse país. E a mulher ia para o supermercado e fazia compras e via as pessoas na rua
E mesmo que na hora que ela estava com o marido, ela só estava pensando no próprio marido, mas no subconsciente ela tinha essas imagens que ela viu na rua, e por isso as crianças já nasceram com essa tendência de serem loiros de olhos azuis na Hungria, ou serem morenos com cílios grandes e um narizinho, marca registrada do Líbano, na Síria, no Líbano e em todos os países árabes. Então, existe uma influência das imagens sobre a pessoa. E o Rebbe revelou para a gente que essa influência é mais profunda ainda. O Rebbe nos disse, nos contou, que os animais impuros, eles têm uma influência impura. Eles são animais impuros por eles terem uma alma de 3 klipot tmeot, são 3 níveis de impureza, e a alma deles está sincronizada com a fonte da alma deles, que são esses 3 níveis de impureza. E esses animais impuros, eles são tipo um cachorro, um gato, eles o tempo todo eles estão vinculados à fonte da alma deles, que é uma dessas categorias, 3 categorias de impureza. E quando você faz a figura desse animal, o desenho desse animal, é como, deu um exemplo, você está com as suas crianças no parque e a menina está precisando ir para o banheiro. Aí você chega lá no banheiro, tem um banheiro que tem um desenho de uma mulher, o banheiro que tem um desenho do homem. Aí você vai entrar com a sua filha no banheiro que tem o desenho da mulher. Ah, mas não está escrito lá mulher. Como você sabe que você encontrou o banheiro certo? Por causa da figura. Então aqui no caso é uma coisa assim, você faz um desenho de um cachorro, a coisa espiritual negativa, ela se identifica com esse desenho, ela é atraída pelo desenho. Então, da mesma maneira que o banheiro feminino está lá com a figura da mulher, e as mulheres vão entrando lá, elas sabem que esse lugar, a entrada está liberada para elas, as coisas impuras que estão vinculadas às almas dos animais impuros, quando elas veem esse desenho do animal impuro, elas se vinculam a ele. Então, isso é um assunto cabalístico profundo, e por isso o Rebbe recomendou de não termos nem os animais impuros, a não ser que haja uma necessidade, e nem as figuras dos animais impuros. Tirar o gatinho, o cachorrinho da nossa vida. Se você tem um cachorro por motivo de segurança, você mora numa casa térrea, aí o cachorro ele tem um faro que ele sente o cheiro de uma pessoa que se aproxima, ele late, aí ele alerta os moradores da residência para ver se não está tendo um assalto, uma coisa assim. Você precisa do cachorro por motivos de segurança. Até o próprio ladrão, na hora que ele vê o cachorro latindo, ele sabe que agora está publicado que tem uma pessoa lá, e que é capaz que alguém acorde para verificar isso e chame a polícia. Então é capaz que o ladrão vá embora só pelo fato do cachorro latir. Então, se você tem um cachorro por motivos de segurança, não tem problema, tem que ter o cachorro. Se na região onde você mora tem cobras, e o cachorro ele come a cobra, ele espanta a cobra, o gato, né? No caso, eu me lembro que eu estava na Cisjordânia, eu morava na Cisjordânia, na Hliel, num assentamento, e tinha uma pessoa que ele tinha um gato, e lá tinham escorpiões, no Yishuv onde eu morava, tinha escorpiões, e o gato ele pegava os escorpiões, ele ia dando patada em cima do escorpião até o escorpião morrer. O escorpião não podia se mexer, o gato ia lá e resolveu o problema. E nessa casa realmente ninguém nunca teve um problema por causa dos gatos, que eles, qualquer coisa que se mexia lá, uma vez o gato pegou uma cobra, inclusive. Então assim, gato e cachorro, em lugares que você precisa deles por motivo de segurança, ou por motivo de ladrões, ou de animais selvagens que se aproximam, de cobras, aí é claro que você deve ter eles para a sua proteção. O rei Davi, ele tinha uma mula.
Antigamente se usavam os animais como transporte. Agora, se não tem motivo para ter o animal, o único motivo é que ele é muito fofinho, e aí você tem um cachorrinho em casa, você acorda de manhã, quem está te fazendo festa é o cachorrinho. Você chega em casa do trabalho, quem te recebe primeiro para te fazer festa é o cachorrinho. Acaba ficando um vínculo maior com o cachorrinho, você acaba, na hora que a sua criança chega, você já fala, olha, eu acabei de chegar do trabalho, estou cansado, quer dizer, para o cachorrinho você tinha todo amor e carinho, mas você estava cansado, você só tinha um pouquinho de atenção para dar. O cachorrinho foi o primeiro a receber essa atenção, sorte dele e azar da sua filha. Então é melhor assim, se for só por motivo de ter o cachorrinho por ter, coisa boa disso não sai. Quer dizer, ele pega o amor e carinho que você poderia dar para sua família, ele tem uma alma impura, ele atrai coisas ruins. Agora, se você já tem o cachorrinho, não precisa fazer um trauma para a criança, tirar o cachorrinho de casa. Mas depois que esse cachorrinho falece, não compra outro. E agora, animais puros, tipo uma cabra, uma vaca, uma ovelha, está 100% liberado. Então, se você quiser ter um galinheiro na sua casa, a sua filha vai brincar com a galinha, com os pintinhos, não tem problema nenhum. O problema é só com os animais impuros, que eles atraem coisas impuras, assim diz o Rebbe. Eu me lembro que quando o Rebbe falou isso, eu estudava em Kfar Chabad, na Yeshiva, era 1980 e alguma coisa. Eu me lembro que tinha uma família em Kfar Chabad, que o marido era muito rico, ele comprou para as crianças uma tartaruga super exótica de água, de aquário, e me convidaram para Shabbat. Todo mundo ia lá naquela casa só para ver aquela tartaruga. Era uma coisa nova, uma coisa muito cara. Na hora que o Rebbe falou isso, essa pessoa, no outro dia, já não tinha mais a tartaruga em casa. E, é claro, o motivo é que as crianças não ficaram não é como o gato e o cachorro, que a criança sente que ele faz parte da família, que ele é gente também. Então, em outras palavras, assim, se a criança ganhou um presente, não tem necessidade assim de não aceitar o presente ou de tirar aquela coisa de casa. Mas se você tivesse como avisar antes, assim, que olha, se puder, a gente costuma não ter animais impuros em casa, e quando nasce uma nenê, todo mundo dá roupinha. Se tem como avisar antes que, olha, por favor, se puder não trazer roupinha com figuras de animais impuros, é melhor. Se já trouxeram, pode usar, não tem problema. Quer dizer, se te trazem um Mickey, que é um rato, e um pateta, que é um cachorro, não sei. Assim, você não deve comprar isso. Se tiver como evitar, é melhor. Se já te deram, então deixa gastar rápido, mas não vai comprar uma reposição. E se o seu cachorro está vivo, então não tem problema, mas depois que ele morrer não traz outro, a não ser que tenha necessidade para guardar a casa. E esse é um rigor do Rebbe. O Rebbe revelou isso para a gente, que por motivos cabalísticos existe uma influência dos animais impuros, mesmo por meio das imagens deles. Dizem os grandes tzadikim, isso é uma coisa assim, muito em todas as gerações tem grandes tzadikim que eles falam sobre esse mesmo assunto, que quando você tem dentro da sua casa, você tem imagens de tzadikim, as crianças recebem uma boa influência disso, você próprio recebe uma boa influência disso. Quando você tem imagens de pessoas ruins, você recebe uma má influência disso. Então, assim, já tive em vários lugares que tinham lá quadros muito, muito caros, pinturas a óleo, de guerras, de uma pessoa ruim matando outra pessoa ruim.
e aquela pessoa com aquela cara de bravo, enfiando uma espada no outro, e outro com aquela cara de raiva, dando um tiro nele de volta. E para que você precisa disso na sua casa? Para falar que você tem muito dinheiro, que você pagou por esse 4 milhões? Todo mundo sabe que você tem muito dinheiro, você não precisa colocar o quadro lá para exibir. Então, se você já vai fazer a decoração da casa, já explica isso para a decoradora. Fala, olha, não quero animais impuros, não quero Napoleão no cavalo branco e para ver a cara do Napoleão, que era uma pessoa ruim, e o cavalo dele, que é um animal impuro, não preciso disso como decoração para minha casa. Ou seja, o certo é colocar fotos de tzadikim. Inclusive, aqui agora que eu estou falando com vocês, eu estou vendo na foto da nossa aula que aqui nós temos uma foto da Rebbe Chaya Mushka, a Rabbanit de Lubavitch, e do Rebbe. Esse é o congresso das mulheres dos rabinos, congresso das mulheres dos rabinos internacional. E por exemplo, tem lá um quadro de uma bênção e coisas assim. A gente não trouxe decoradora para decorar nossa casa, e nós próprios colocamos os quadros. Mas assim, você precisa colocar um quadro, coloca a foto das suas crianças, coloca as suas próprias fotos, coloca a foto do Rebbe. Hoje em dia, todas as fotos do Rebbe de Lubavitch, elas não têm direitos autorais, as fotos. Não digo desenho é outra coisa. Cada pessoa que fez o desenho dele é o trabalho dele. Mas a pessoa que tirou a foto do Rebbe, ele não pagou direitos autorais para o Rebbe. Ele não tem os direitos autorais sobre aquela foto. Então, fotos do Rebbe, baixou pela internet, você digita Rebbe de Lubavitch, Rebbe Lubavitch, qualquer foto do Rebbe você pode levar para um fotógrafo, aumentar a foto, fazer um quadro. Você vai ter uma foto de um tzadik na sua casa. Isso vai atrair para sua casa só coisas boas. Só para terminar, depois eu mostro para vocês. É que agora a Arif, que está tendo a aula da escola online, não posso entrar na sala, mas em outra oportunidade a gente faz a nossa aula lá na sala. Eu mostro para vocês os quadros. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Desejo a vocês assim, que realmente vocês tenham uma vida cheia de coisas puras, animais puros, fotos de tzadikim em casa. Pode ser uma foto de uma vaca também com animal puro, não tem problema. Então, o quadro pode ser o quadro de uma vaca também, contanto que não seja um Napoleão num cavalo lá, uma pessoa que assassinou tantos em cima de um animal impuro. Vocês já entenderam. Então vamos, já não preciso repetir a aula inteira de novo. Se você quiser ouvir tudo de novo, então já coloca desde o começo de novo, não tem problema. Atzlacha, briut, panasa beshefa, alber beatzlacha bakol, kol tuv.